Olá, professor, olá você que está me assistindo. Nós vamos iniciar essa websérie com 5 dicas de como inovar em sala de aula. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou passar é que você não deve ser um professor desanimado. O que é um professor desanimado? A grande motivação para você dar aula deve ser os seus alunos, deve ser o conhecimento, deve ser o crescimento como pessoa e não prepará-lo somente para passar de ano, passar dentro de uma escola, chegar no banco de uma universidade. Você deve você deve preparar o aluno para a vida. Esse intuito de preparar o aluno para a vida que motiva você, professor. Por isso você não deve ser um professor desanimado, desmotivado. Às vezes a gente fica com uma carga, um sobrepeso, família, casa, trabalho e muitas outras coisas que nos deixam desanimados. Mas não devemos transparecer isso para os nossos alunos. Os nossos alunos, além de toda a obrigação de os pais, a escola, o governo, a sociedade impõe sobre os alunos de frequentar uma escola, você, professor, deve ser um motivador dessas pessoas dentro de sala de aula. Você deve alcançá-los como um professor animado, trazer coisas novas. E por isso que nessas 5 dicas que eu vou passar para você, a primeira é que você não seja um professor desanimado. Uma segunda dica que nós podemos falar sobre dicas de como inovar em sala de aula é que você deve pensar como se você fosse um software. Como assim um software? Você deve ser como se fosse um programa. Sim, um programa necessita de atualizações, senão ele acaba se tornando um software obsoleto. Você deve interagir com seus alunos e também em casa, pesquisar, fazer leituras de livros, trazer novidades, estar antenado, lendo jornais e revistas, e com isso você vai ser um software atualizado e trazer informações atualizadas para os seus alunos. Então você trazendo fatos da atualidade, você vai transformar a sua aula em uma aula mais agradável, transformando o software que é você num software atualizado. Isso como segunda dica. A terceira dica que eu vou passar para você é que você deve introduzir elementos surpresa em sala. Como trabalhar elementos surpresa em sala? Você vai trabalhar de uma forma dinâmica. Você separar a sua sala em 2 grupos e um discutir, um defender, o outro acusar, como se fosse um tribunal. E isso eles vão acabar construindo dentro da sua mente um ambiente favorável a tomar decisões. E isso você vai introduzir novas formas, um elemento surpresa. Você pode trabalhar com elementos, por exemplo, vou trabalhar uma gincana, levar os alunos para assistir filme, fazer um dia de cinema. E com isso você vai atraindo os seus alunos para conhecimento e trabalhar e participar das suas aulas. Isso como uma terceira dica, introduzir elementos surpresa em sala de aula. Uma quarta dica que eu vou passar para você nessas 5 dicas é abrir espaço para colaboração. O que é abrir espaço para colaboração? Quando você abre para que os seus alunos participem das suas aulas, a hora passa num estalar de dedos. Você já deve perceber isso. Às vezes a aula rende, às vezes a aula acaba ficando um pouco enroscada, às vezes a aula não passa, parece que é uma aula chata, maçante. E para que você tenha essa aula, esse fluxo de conhecimento passando para o aluno, porque você é o detentor de conhecimento, você deve passar isso para os seus alunos, você deve abrir espaço para a colaboração. Como que eu abro espaço para a colaboração? Quando um aluno fazer uma pergunta, abrir espaço para que ele possa perguntar, ele possa participar, e também quando um aluno ele tem um interesse. Você acaba vendo um aluno que se destaca dentro de uma determinada área de uma disciplina. Você pode chamar a ele à frente da sala, fazer ele explicar novamente para que outros alunos possam aprender de uma forma diferente. Ele faça grupos pequenos para que ele também transmita conhecimento. Se ele aprendeu e ele vai ensinar outra pessoa, ele acaba ensinando e aprendendo ainda mais. Por isso, você deve abrir este espaço para que o aluno possa se achegar, mas também conduzi-lo a um objetivo específico, não deixar aleatoriamente. A última dica que eu vou passar para você, que é a quinta dica, que você deve transformar as notas dos alunos em conquistas, certo? Você deve trabalhar isso não como objetivo final de aprovação no fim do ano, nem muito menos para que ele saia da escola
curse uma faculdade, uma universidade e simplesmente você deve transformar que todas as notas dele se transformem em conquistas. E isso para a vida dele, a vida inteira. O que ele vai aprender agora, ele nunca mais vai esquecer. E com isso, transformando as notas em conquistas, você vai deixar o seu aluno mais presente em sala, operando ele mais dentro do conhecimento, trazendo ele mais para a realidade e parando aquela questão. Porque uma prova, simplesmente uma prova, não avalia um aluno. Se ele tirou um 10, não significa que ele aprendeu o conteúdo. Mas, se você começa a colocar em níveis, você vai criar uma competição saudável dentro de sala de aula e você vai conseguir interagir falando com eles que todas as notas, todos os trabalhos, todo aquele pontinho que ele vai conquistar é uma conquista para ele, para a vida, para o final do ano, uma aprovação. Então vamos supor que uma prova que vale 10, ele consiga tirar 7. Então ele conseguiu chegar no nível 7. Faltou 3 pontos para que alcançasse o nível máximo naquela prova. Então você vai incentivá-lo, falar, você chegou no nível 7, você tirou 7 pontos nessa prova. Você deve estudar um pouco mais. Como que eu estudo, professor? Participando mais das aulas, fazendo as tarefas, acompanhando, pedindo para o pai uma ajuda, fazer pesquisas. Às vezes você deve forçar o seu aluno a estudar em casa. Como que eu estudo em casa? Fazendo pesquisa. Um precisa escrever, outro precisa ver, outro precisa escutar, para que possa aprender. Então, nessas 5 dicas reunidas, você faz um apanhado daquilo que é útil para você e aplique. Em breve tem mais conteúdos ligados à educação e você não pode perder.